15 dicas que deixaram a minha rotina estudando para concurso muito mais leve. Se tu caiu aqui de paraquedas e nunca viu nenhum vídeo meu antes, prazer, eu sou a Rai, e nesse canal eu falo sobre livros, estudos, faculdade e mais recentemente concurso. Mais recentemente porque há mais ou menos uns 6 meses eu decidi que eu ia começar a estudar para o concurso do Banco do Brasil e desde então eu compartilho essa jornada aqui com vocês. Tem uma playlist completa só sobre concurso que eu vou deixar aqui na descrição para te acompanhar do zero. Um dos conteúdos que eu mais gosto de gravar pra cá são vlogs de rotina e eu adoro compartilhar minhas rotinas de estudo. Comecei com a faculdade, quando eu tava fazendo 3 faculdades ao mesmo tempo, e quando eu decidi que eu ia começar a estudar pra concurso, eu decidi que eu ia documentar tudo aqui com vocês. E desde que eu comecei a fazer isso, eu passei a receber muitos e muitos e muitos comentários perguntando como que eu fazia pra dar conta de tudo, como eu fazia pra não me comparar, como eu fazia pra não me cobrar tanto. Enfim, a gente vai falar sobre tudo isso nesse vídeo aqui. Falando em autocobrança, a primeira dica é justamente sobre isso, porque eu não me cobro a perfeição todos os dias. Se tu vê os meus vídeos de rotina estudando pra concurso, tu vai ver claramente como isso funciona na prática. Obviamente eu acordo todo dia esperando que eu dê o meu melhor naquele dia, que eu consiga estudar todas as horas que eu me predispus a estudar, que eu gabarite todas as questões que eu fizer, que dê tudo certo, seja tudo lindo. Mas na prática não é assim, e o que eu aprendi nesses meses estudando pra concurso é justamente que não adianta eu me cobrar tanto assim. No fim das contas, eu só vou acabar louca mentalmente, porque não tem quem consiga lidar com a autocobrança de uma maneira saudável, e frustrada porque eu não estaria acompanhando as expectativas que eu mesma me pus. Então, uma coisa que eu tento fazer é não me cobrar. Já que a gente falou sobre tempo de estudos, a segunda dica é justamente essa. Defina um tempo de estudo real e alcançável, em vez de algo impossível. Justamente por ser uma pessoa que cria conteúdo de estudos há muito tempo, na realidade, eu acho que a primeira vez que eu tentei começar a criar conteúdo de estudos foi no ensino médio, na época dos Studgrams, sabe, de lettering, essas coisas. Eu tinha uma página no Instagram, não durou muito, nunca levei pra frente, nunca coloquei empenho de verdade naquilo, e aí, na faculdade, logo no primeiro semestre, eu comecei a criar vlog na minha rotina fazendo 3 faculdades e a coisa bombou bem rápido. Mas justamente por estar nesse universo há muitos anos, eu sei que o negócio de se comparar é muito real, é muito forte. O que eu mais vejo é quem consegue estudar, tipo assim, 9, 10, 12 horas por dia. E eu confesso que no início do meu estudo pra concurso, isso era uma questão pra mim. Eu pensava, cara, essas pessoas estudam 8, 9 horas por dia. Como é que eu vou conseguir passar estudando minhas míseras 3 horas por dia? E se for ver os primeiros vídeos onde eu falo sobre estudar pra concurso, eu acho que, se eu não me engano, a minha meta eram sempre 4 horas diárias, ou 6 horas diárias, e eu fui diminuindo porque eu percebi que eu não dava conta. E aí a gente volta na questão da autocobrança, porque eu não dava conta de estudar todas essas horas que eu tinha estipulado que eu ia estudar, e aí eu ficava frustrada porque eu mesma não dava conta, e era só um ciclo de frustração e eu não saía do lugar, eu não evoluía. Uma coisa que eu fiz foi olhar pra minha rotina e ver o quanto eu conseguiria estudar de verdade, não no mundo hipotético onde tudo daria certo, não. Levando em conta que eu estou no fim da faculdade, que eu tô fazendo TCC, que eu tenho que trabalhar, não é um trabalho CLT 6 por 1, mas como eu faço tudo sozinha e eu preciso que isso dê certo, porque é isso que paga as minhas contas, era muito difícil estudar 8 horas por dia. Então, eu percebi que na minha rotina, no meu caso, 3 horas por dia era algo tranquilo. Até porque eu estudo para o Banco do Brasil e a gente não tem edital ainda. Talvez nem tão perto. Não sei, sendo sincera, não é algo que eu penso muito, porque eu não tenho tanta pressa no momento pra passar por um concurso. Até porque eu já tenho uma fonte de renda que vem justamente da criação de conteúdo. Então, se o edital sair só daqui a um ano ou mais, não é uma questão tão grande pra mim. Mas o fato de eu estar em pré-edital é o período onde o edital ainda não saiu, facilita o fato de eu poder estudar devagar, no meu ritmo, dando atenção pra cada detalhe. É por isso que atualmente eu estudo 3 horas por dia. A meta é aumentar isso, principalmente quando o edital sair, mas por enquanto são as 3 horas diárias que cabem na minha rotina e tá tudo bem não estudar 8 horas, 12 horas por dia. Tu não precisa necessariamente de horários fixos e rígidos pra estudar. Essa opinião talvez seja um pouco polêmica, porque eu vejo muitas dicas nas outras redes de justamente tenha um horário rígido, tipo um trabalho pra estudar. E talvez funcione pra algumas pessoas, então o certo na realidade seria tu testar todas as dicas que eu der nesse vídeo pra ver o que funciona pra ti e o que não funciona. Mas pra mim, o que eu já percebi que funciona é estudar por ciclos de estudo. Como isso funciona na prática? Como eu falei, eu tô estudando 3 horas por dia. E eu divido esse estudo de 3 horas em 2 blocos de 1 hora e meia. Então eu estudo 1 hora e meia de uma disciplina e depois eu estudo 1 hora e meia de outra disciplina. Só que isso não tem um horário fixo. Então, por exemplo, eu não vou necessariamente sentar na frente do computador às 5 horas da manhã pra estudar.
Eu gosto de fazer isso? Gosto muito. Mas se algum dia eu dormir mal e eu sei que se eu acordar às 5 eu não vou render muito, eu vou dormir mais. Ou, por exemplo, eu tenho alguma demanda de trabalho à tarde, então eu só vou conseguir estudar à noite. Tá tudo bem. Eu vou fazer o meu ciclo de estudos à noite. Eu falo isso porque quando eu tentei implementar cronogramas com horários muito rígidos, por exemplo, tu vai sentar pra estudar sempre às 7 horas da manhã, quando acontecia alguma coisa que eu não conseguia estudar às 7 horas da manhã, às vezes eu tenho um compromisso, às vezes eu tenho que fazer alguma outra coisa, eu ficava muito frustrada e eu já queria desistir ali. De tipo assim, não deu certo agora, então acabou. É isso, eu tento de novo amanhã. Isso é péssimo. Acabava me atrapalhando muito. Então, às vezes, se tu também sente essa frustração, tenta estudar por ciclo de estudo em vez de horários fixos. Quarta dica. Eu tenho um mínimo diário, um mínimo do dia. Num universo perfeito, num dia perfeito, meu mínimo diário seriam as minhas 3 horas estudadas que eu me propus. Mas, sendo realista, nem sempre dá. Por exemplo, nesse vlog aqui, onde eu gravei a minha semana inteira, várias coisas deram errado. Eu fiquei doente, tive que resolver questões familiares e de trabalho, então não deu na prática pra estudar todo dia. Mas o meu mínimo do dia que eu tento fazer todo dia é justamente ter algum contato, qualquer que seja, com o estudo. Eu voltei a estudar matemática do zero, porque eu percebi que é uma lacuna de conhecimento muito grande minha, então eu voltei do zero, do básico, do que a gente aprende lá no ensino fundamental do 1 mais 1 é 2. Então, pra mim, fazer algumas questões de matemática, que vai ser algo que talvez não vá me tomar tanto tempo, já é um mínimo do dia. Estudar 20 minutos já é um mínimo do dia, porque só a iniciativa de estar ali me dedicando pra estudar já é um mínimo. Quinta dica, eu divido as matérias difíceis e fáceis. Na realidade, não seria eu divido, eu meio que balanceio elas. Como é que isso funciona? Lembra que eu acabei de falar que eu sou péssima em matemática? Então, matemática pra mim é uma matéria difícil, é muito difícil. Mas tem algumas matérias que eu já tenho mais facilidade, que nos simulados eu já me saí muito melhor do que em matemática, ou que eu gosto mais de estudar. Então, eu balanceio as duas. Que nem eu falei, eu estudo 2 disciplinas por dia. Em um dia eu vou estudar matemática, depois da matemática eu vou pra um conteúdo que eu gosto mais, como, por exemplo, vendas, negociação, que é um dos conteúdos que eu tenho que ver pro concurso que eu tô estudando. Eu tenho mais facilidade, eu normalmente gabarito as questões nos simulados, então é uma coisa que é mais tranquila pra minha cabeça, exige menos de mim. E é esse balanço que eu faço, tento fazer todos os dias. Um conteúdo que eu tenho mais dificuldade e um conteúdo que eu tenho mais facilidade. Esse sexto é um ponto muito importante, pelo menos pra mim foi uma das minhas maiores dificuldades, tá? E confesso que até hoje é um pouco, que é aceitar dias ruins sem desistir da semana. Eu fiz muito no meu início de estudos pra concurso. Era, por exemplo, eu comecei na segunda-feira e minha segunda foi ótima, consegui estudar bastante. Aí na terça não foi tão bem, mas na quarta eu não consegui estudar nada. O que que eu fazia? Eu desistia da semana, eu parava, não ia estudar mais na quinta, na sexta, sábado, domingo. Eu dizia que na segunda eu ia começar de novo e na segunda ia dar certo. Eu desistia daquela semana e pensava que eu ia começar de novo na próxima semana. Dias ruins vão fazer parte do processo. A gente tem que aprender a lidar, a aceitar a frustração e seguir o baile. Não dá pra desistir de tudo, não. Sétima dica. Constância é a chave do negócio. Eu confesso que essa aqui é uma dica tanto pra ti quanto pra mim, porque é mais fácil falar do que fazer. Acho que tá se tornando um pouco mais fácil pra mim, porque eu sinto que, por exemplo, hoje, enquanto eu gravo esse vídeo, eu não consegui dar muita prioridade pro meu estudo pra concurso, porque eu tava estudando pro meu TCC, que é uma coisa que eu tô tendo que balancear, já que eu tô no fim da faculdade. E eu senti falta do estudo pra concurso. Não quer dizer que seja algo tipo assim, ai, que vontade de estudar, mas eu senti a lacuna na minha rotina, sabe? Tô sentindo que a constância tá fazendo o seu efeito. Se esse negócio da constância é o teu problema, já se inscreve nesse canal, porque eu propus no último vlog da minha rotina estudando pra concurso, trazer atualizações semanais da minha semana inteira. Eu gravo de segunda a domingo, e aí na próxima segunda o vídeo sai pra vocês. Eu perguntei pra vocês nesse mesmo vídeo se vocês gostariam de acompanhar esse tipo de conteúdo. Eu recebi muitos comentários falando que assim eu incentivo vocês também a terem constância, a continuarem. Então, se essa é uma questão pra ti também, já se inscreve pra gente estudar junto toda semana. A oitava meio que eu já introduzi aqui, mas é justamente, eu não comparo os meus estudos com ninguém. Como eu falei, estando nesse meio de criação de conteúdo de estudos, e principalmente eu que entrei mais recentemente na criação de estudos para concurso, gente, é muito difícil de me comparar. É bastante normal nesse meio a gente compartilhar quantas horas de estudo a gente tem por dia e por semana. Eu mesma faço isso nos vlogs da minha rotina, né? É normal compartilhar quantas questões tu faz, normal compartilhar em quantos concursos já foi aprovado, há quanto tempo, quantos anos tu estuda. E é muito fácil pra gente que tá começando nisso se comparar e se sentir mal por não estar no mesmo ritmo das outras pessoas, mas isso é completamente injusto. Cada um tem uma rotina diferente, porque na prática tu só vai se autocobrar um monte e se frustrar. Então, vamos parar com a comparação. Nona dica.
eu estudo sem estar motivada. Quando eu estava começando a estudar, eu gostava muito de entrar no meu Instagram e ver vídeos de motivação. Eu confesso que às vezes, quando eu tô mais borocochô, me dá sim um gás pra estudar, mas eu não posso depender desse gás pra estar na frente do computador estudando. Tá virando algo automático. Eu acordo, eu faço um café e eu sento pra estudar. Mais porque eu sei que eu tenho que fazer isso do que eu estou com vontade de fazer isso. 10ª dica, eu sempre organizo meu dia antes. Nem que seja 5 minutos antes, eu recomendo fazer bem antes, tipo assim, no domingo organizar a rotina para o dia inteiro. Eu posso fazer um vídeo sobre isso se vocês quiserem, deixa aqui nos comentários. Organizar antes poupa tempo. Eu sei que amanhã de manhã eu vou estudar. Como eu já organizei o que eu vou estudar, eu sei que eu só vou fazer um café, sentar aqui e eu já vou estar estudando. Se eu tiver que deixar para amanhã de manhã, recém-organizar o que eu vou estudar, eu vou estar perdendo meu tempo. E tempo, pra mim, é a chave de tudo. Então, realmente, tudo que eu possa fazer pra poupar o meu tempo, eu estarei fazendo. E eu não tô falando de uma organização muito complexa, não. Tu pode só pegar um papel e anotar tudo que tu precisa estudar, ou anotar dúvidas que tu precisa tirar. Uma coisa que eu faço bastante que me ajuda é eu uso os ciclos de estudo, né? Então, eu já estipulo, por exemplo, que amanhã eu vou estudar matemática e informática. Então, eu não tenho muito dúvida do que eu vou estudar, eu já sei o que eu vou estudar, é só sentar e fazer. 11ª, eu uso Pomodoro, o método Pomodoro ou cronômetro. Por que eu falo assim? Porque o método Pomodoro provavelmente já é bem conhecido, mas eu vou explicar aqui rapidamente. Consiste em estudar intercalando entre tempos de foco e pausas. Acho que o mais comum são sprints de 25 minutos de foco e 5 minutos de pausa. E o objetivo dessa pausa é tu fazer algo para descansar a mente sem ser mexer no celular. Por que eu falo que eu uso meio Pomodoro e meio cronômetro? Porque na prática eu sempre cronometro o meu tempo de estudo. Sempre. Na realidade, eu uso até 2 ferramentas pra isso. Eu uso a própria plataforma que eu uso pra estudar, que é o Gran, no computador. Eu também uso o aplicativo YPT no tablet pra cronometrar também. Acho que pra algumas pessoas pode ser meio bobo, mas pra mim me ajuda muito a perceber, tipo assim, eu já tô há 1 hora focando, falta só meia hora. E às vezes, esse leve pensamento me motiva muito, principalmente com conteúdos que eu tenho mais dificuldade. Por exemplo, eu tô fazendo uma lista de matemática e pra mim parece que eu não tô saindo do lugar, mas aí quando eu olho eu já tô há 1 hora e meia ali e eu nem vi esse tempo passar. E assim eu tenho um controle maior também do que são as minhas horas líquidas de estudo e o que eu tô só procrastinando, porque no YPT mesmo, quando eu faço as pausas, ele me mostra o tempo que eu passei em pausa. E às vezes eu quero só levantar pra fazer um café e na realidade eu levei meia hora pra isso. E é por isso que eu falo que eu não sigo exatamente o Pomodoro, porque eu não sou regrada com as minhas pausas, mas eu faço elas quando eu preciso. Por exemplo, eu não gosto da ideia de ter que parar exatamente a cada 25 minutos ou a cada 30 minutos. Eu pauso quando eu tenho necessidade e normalmente é 1 ou 2 vezes nessas 3 horas de estudo. 12ª, e essa era uma dúvida minha também, eu faço questões desde o início. Lá do início, de quando eu comecei, eu já fazia questões. Na minha cabeça não fazia muito sentido pegar um conteúdo que eu nunca tinha visto na minha vida e fazer questões sabendo que eu ia errar tudo. Eu sei que isso é um método de aprendizagem pra muita gente, que é basicamente o estudo reverso, né? Tu pegar as questões e aprender a partir delas, em vez de ver videoaula e depois fazer questões. Não é um método que funcione muito pra mim, pelo menos eu ainda não achei uma maneira de fazer ele funcionar, quem sabe um dia funcione, né? Mas sim, eu faço questões desde o início. Errando, sim, faz parte. Desde o início eu faço simulados, então desde o início eu sei quais são as áreas que eu preciso dar mais atenção, qual que é mais tranquilo, então é muito importante fazer questões desde o início. 13ª, também meio que já comentei, eu faço pausas e sem culpa. Eu não tenho nenhum receio em fazer as minhas pausas. Por exemplo, tô estudando há 20 minutos, mas eu sinto que eu preciso dar uma pausa e dar uma respirada e fazer outra coisa, eu faço isso. São 3 horas de estudo, mas eu fiz 5 pausas, tá tudo bem. Se eu sentir que isso me fez render mais, é isso que importa. 14º, eu crio um ambiente confortável pra estudar. E isso é muito importante pra mim, porque se eu me sinto desconfortável, eu vou ficar o tempo inteiro pensando quão desconfortável eu estou e eu não consigo estudar. Coisas muito bestas, por exemplo, eu sou uma pessoa que eu amo sentar de perna cruzada ou com a perna pra cima. Se eu preciso estar o tempo inteiro assim nessa posição, eu quase enlouqueço. E isso é desde sempre, por exemplo, na sala de aula. Pra mim, estar sempre assim, paradinha, reta, é muito difícil. Tanto que eu tô sempre com a perna mexendo, provavelmente algum tipo de hiperatividade. Conforto é algo muito importante pra mim. E eu já tenho meu ambiente de estudos, que é aqui ao lado. Eu simplesmente estou na minha cadeira, o mais confortável possível. Tudo que eu preciso estar aqui perto, que é algo importante. Então, sempre antes de começar uma sessão de estudos, eu trago um café, eu trago uma água, eu trago umas canetas. Tudo que eu vá precisar usar pra não ter que sair daqui. E crio um ambiente perfeito pra isso. 15º, e que me ajuda muito desde o início, e que eu acho que tu tem que fazer também. Saiba o porquê tu tá estudando e sempre se lembre disso. Tem vários momentos em que vai ficar difícil. Em 6 meses de estudo pra mim, já teve vários momentos que ficou muito difícil. E eu precisava sempre me lembrar
o porquê, o pra quê eu estava focando naquilo. Pode parecer bobo, mas isso ajuda muito, 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 muito mesmo. Se tu também tá começando nesse mundinho dos concursos, aproveita e se inscreve aqui pra gente chegar até essa aprovação juntos. Ou se tu já tá nesse caminho há mais tempo, deixa um comentário aqui com a tua dica ou as tuas dicas pra quem tá começando. Vamos transformar esses comentários em um manual de dicas úteis. Tenho certeza que vai ajudar muita gente. Deixa o like que me ajuda demais, considere se inscrever caso não seja inscrito ainda e eu espero te ver no próximo vídeo. Tchauzinho!